bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Conversas Pastorais. Na verdade, ao primeiro episódio do podcast do Conversas Pastorais. Conversas Pastorais é um movimento de pastores, pastoras, seminaristas, líderes comunitários, pessoas que se dedicam na vida da igreja, no dia a dia da igreja, pessoas que são a igreja e pessoas que fazem a igreja acontecer. Então, Conversas Pastorais é uma conversa sobre igreja, vida de igreja. O que é a igreja? Qual a relevância da igreja no mundo? Qual é o papel da igreja no mundo? O que existe nos bastidores da vida de igreja, suas luzes, as suas sombras. Na verdade, é sobre isso que pastores, pastoras e pessoas envolvidas na igreja conversam e conversam bastante. E eu tenho muita alegria de começar essa jornada num podcast do Conversas Pastorais, tendo como convidado meu amigo, pastor Cláudio Manhães. Então eu começo e dou boas-vindas a você, Cláudio, perguntando, tudo bem? Tudo é muita coisa, né, Ed? Essa é a assinatura do Cláudio. Inclusive, o perfil do Cláudio no Instagram é Tudo é Muita Coisa. Tudo é muita coisa, meu amigo. Tudo é demais. Tudo é muita coisa. Tudo é demais. Mas as coisas podem estar bem, né? Mesmo que não esteja tudo bem, nós podemos ter uma vida que está bem, né? Tudo é muita coisa, para mim, quando eu digo, significa exatamente isso. Normalmente eu acompanho o Tudo é Muita Coisa dizendo, mas eu estou bem, apesar de muitas coisas. Então eu começo de novo perguntando, você está bem? Estou muito bem e muito feliz, honrado de estar aqui nesse primeiro episódio do podcast Conversas Pastorais. Que privilégio. Que bom. Eu queria apresentar o Cláudio e dizer que esse convite é também uma singela homenagem para você, meu amigo. Porque por várias razões, uma delas, talvez a principal, é que quando eu ouço a palavra pastor, algumas poucas pessoas me vêm à mente, ao coração, e eu identifico, e você certamente é uma delas. Mas também o fato de que nós somos pastores na mesma igreja, juntos há quase 35 anos, embora você faça parte da equipe ministerial da IBAB, nós trabalhamos juntos e servimos na IBAB desde o primeiro dia que eu cheguei, e eu arrisco dizer até antes de eu chegar para ser pastor na IBAB. Nós fizemos coisas juntos quando eu vinha pregar eventualmente na IBAB, ainda verdade. Na época do pastor Pascoal Pirangini Júnior. Isso ali antes de 1989. Eu me lembro no começo daqueles anos de algumas celebrações, alguns cultos, que éramos eu, você e a Luciana, sua irmã, no teclado. Então nós temos pelo menos 35 anos de vida de igreja juntos, com formatações e configurações diferentes, e isso me faz registrar, e eu olho para trás com essa memória de afeto e de gratidão que você é meu parceiro de ministério pastoral na IBAB mais antigo, mais longevo. Desde o início. Desde o primeiro dia, desde antes do primeiro dia. Eu tenho essa alegria também. Tenho essa alegria e essas memórias aí. Muitas memórias, né? Quando alguém fala assim, você tem que comer 1 quilo de sal, nós já comemos muitos quilos de sal. Juntos, e quantas idas e vindas, e a sua vida... A simplicidade de um coração de servo. Eu já te disse isso, que você é uma das inteligências mais raras que eu conheço. Não só da sua inteligência, mas da sua sabedoria pastoral,
sua capacidade de fazer leitura da realidade e leitura da igreja. E de falar as coisas certas na hora certa, na reunião certa, do jeito certo, enfim. Então, e você é um dos, ou o pastor, quando a gente pensa em pastor, você é o pastor da IBAB, né? A IBAB te reconhece como tal. Quando foi que você começou a se reconhecer como pastor? Essa é uma pergunta muito boa, porque na verdade ali na adolescência, naquele momento de definir a que a gente vai dedicar a vida, né? Que trabalho a gente vai realizar, eu entendi que eu queria ser pastor, tendo sido um menino que cresceu na igreja, nasceu na igreja, filho de pastor, tinha aquelas coisas de ser chamado de pastor, pastorzinho, de participar de tudo e tal. Mas naquele momento eu tive ali algum dilema, mas entendi que eu queria ser pastor e fui estudar. Que idade? 18. Tá. Fui para a Faculdade Teológica. Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Batista de São Paulo. Em algum momento ali, pelo meio do curso, eu recebi 2 convites para pastorear. Um convite de uma igreja e um outro convite para uma congregação lá na Zona Sul de São Paulo, bem longe. E diante daqueles 2 convites, eu amarelei. Eu me desesperei. Eu senti o peso da responsabilidade, da expectativa daquelas pessoas, daqueles irmãos, dizendo, venha ser o nosso pastor. E a essa altura você estava com que idade? Essa altura eu devia estar provavelmente 21, alguma coisa assim, estava casado já. E diante daquele medo, eu desacreditei da minha vocação, do meu chamado. Sim. E foi quando eu orei, né? Conversei com Deus, falei, Deus, a gente estava enganado. A gente quem, cara pálida? A gente estava enganado, Senhor. Mas eu fiz essa oração, falei, Deus, eu amo o Senhor, amo a igreja, amo a Bíblia, vou continuar aqui servindo na igreja, mas não sou pastor. E deixei, inclusive, a faculdade, para sempre. Sim. Deixei a faculdade, eu lembro que naquela altura do campeonato eu avisei você e o Nobu. Roberto Nobuyuki Handa, outro pastor. Exatamente, outro pastor, e tem muita gente que chama o Nobu de Barnabé. Sim, foi ele que me ensinou Barnabé. Então, e eu diria o seguinte, o Nobu, sem dúvida, é o meu Barnabé. Sim. Provavelmente eu não seria um pastor hoje se não fosse o Nobu. Que impressionante. Porque eu deixei a faculdade teológica, deixei a ideia de ser pastor, e por 7 anos o Nobu foi a pessoa que não me deixava esquecer que eu era pastor. Que lindo. Ele não me deixava esquecer me falando. Eu mudei algumas vezes de trabalho naquela época, por exemplo, e em alguns lugares que eu trabalhei, eu contava para o Nobu onde que eu estava, o que eu estava fazendo. Ele falou, pô, vou lá almoçar com você. Todo lugar que eu trabalhei, eu acho que ele foi almoçar comigo. E aí ele sentava, almoçava comigo e me perguntava sobre o trabalho, o que eu estava fazendo, não sei o quê. E eu falava todo empolgado. E no fim ele falava, o que você está fazendo aí? Você é pastor. E fora isso, ele me botava para aconselhar, me botava para visitar, me botava para falar em velório, me levava com ele em atividades pastorais. 7 anos o Nobu não me deixou esquecer que eu era pastor. Que incrível. Talvez aí tenha já na sua fala, no seu testemunho sobre nosso amigo comum, nosso irmão, o Nobu, algumas definições do que é ser pastor. Pastor é aquela pessoa que não deixa a gente esquecer quem a gente é.
Boa. Pastor é aquela pessoa que não deixa a gente esquecer o que Deus está fazendo na vida da gente. Às vezes o pastor, que é um orientador espiritual, ele enxerga aquilo que a gente não quer ver ou não consegue enxergar, ou a gente tem medo de enxergar a nosso próprio respeito, mas ele enxerga o que Deus está fazendo na vida da gente. O Nobu é isso. Segundo, eu acho que quando você evoca o Barnabé, o Barnabé é o filho da consolação, é o filho do Paráclitos, é aquele que se coloca ao lado, que está com você, que isso é pastoral, né? Estar com. Pastorear é estar com. É o que o Espírito Santo faz conosco. Ele está ao nosso lado, está em nós, está conosco. Que bonito isso. Que maravilhosa memória é essa, hein, Cláudio, do Nobinho, Nobu. É sim, é uma memória muito, muito preciosa para mim, dessa atuação pastoral dele na minha vida. Foi o Nobu que me encontrou nos corredores da Faculdade Batista com 17 anos de idade. E me levou para perto dele para trabalhar na SET, na Sociedade de Estudantes de Teologia Evangélica. Na SET eu era o ajudante do Nobu. E dali ele foi me apresentando as pessoas e foi um Barnabé para mim também. Ministro com Itapicuru. A casa da Sete. Ele me convidou para morar lá com ele, nós morávamos juntos. Foi nessa época, inclusive, que nós conhecemos o Ariovaldo. Isso eu estou falando, olha, 1981, 82. 1982. E o Ari frequentava a casa da Sete. A gente tinha uma mini biblioteca, uma pequena biblioteca, tinha algumas máquinas de escrever. Tinha um toca-fita com fita cassete que o pessoal ia lá ouvir os sermões do Caio Fábio, dos congressos da CEPAL, era tudo em fita cassete, era a nossa casa da Sete lá. Mas siga, quando é que você quem começou? Quem está ouvindo aí, muita gente vai dar um Google para saber fita cassete, né? O que é isso, né? Pode escrever toca-fita, fita pode cassete. escrever cassete com 2 S, ou pode pôr um K e um 7 que funciona aí no Google. Bom, nós estamos em 1982. Mas sim, aí o Nobu não deixou você esquecer que você era pastor. E aí, lá pelas tantas, em 99, eu trabalhava no Estadão, no jornal, e o Estadão ofereceu pagar uma faculdade de marketing. E eu entrei num curso de marketing, e quando eu estava naquela sala de aula da faculdade, no primeiro semestre, um dia sentado lá, eu pensei exatamente assim: agora eu estou fazendo uma curva muito acentuada para longe da vocação. Se eu terminar de fazer essa curva, eu acho que eu não volto. E no dia seguinte eu saí do Estadão e da faculdade de marketing. Olha, e você não sabia o que você ia fazer no dia seguinte? Não sabia o que eu ia fazer. Não sabia o que eu ia fazer. Você só sabia o que você não ia fazer. Isso. Exatamente. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Muito menos que eu ia ser pastor na igreja onde eu já era membro há alguns anos. Onde você já era pastor. Onde de alguma maneira eu já ajudava a cuidar das pessoas. E aí o que aconteceu? Conta essa história, como é que evoluiu? Então, essa história evoluiu assim. De novo eu avisei o Nobu e avisei você que eu tinha deixado a faculdade, deixado o trabalho, que eu queria ser pastor, que foi uma loucura, né? Foi uma atitude impensada, mas foi uma experiência de fé. Foi uma experiência de fé, e um grande sinal para mim foi que quando eu falei com a Leia,
minha esposa, que eu queria fazer isso. A resposta dela foi: eu nunca entendi por que você deixou isso de lado. Para mim, você é pastor. Uhum. E ela não falou absolutamente nada em relação ao fato de eu estar falando para ela que eu ia sair do meu emprego. E isso foi muito significativo porque ela estava desempregada e a Laura, nossa filha, tinha 6 meses. Não é um tipo de coisa que se faça, mas foi assim que aconteceu. E foram 7 meses até esse convite da IBAB. Mas eu falei com o Nobu e falei com você. E eu falei com você qual que era o meu sonho, minha expectativa, minha fantasia, meu devaneio. O Ed vai me indicar para uma igreja. O Ed vai me indicar para uma igreja. Tem tanta igreja sem pastor. E naquela época, olha só, a gente recebia na IBAB o jornal O Batista Paulistano. Sim. Isso nós estamos no ano 2000? 99. 99 eu estava muito integrado na Convenção Batista do Estado de São Paulo. Provavelmente eu era vice-presidente da Ordem dos Pastores, era membro da diretoria da convenção, porque eu deixei de dar aula na faculdade em 2001. Olha aí. Então, e eu olhava o Batista Paulistano e me chamava a atenção, me incomodava o tanto de igreja que tinha sem pastor. Uhum. Igrejas pequenas e tal. E aí eu falei com você com essa expectativa. E o tempo foi passando, o tempo que eu estou dizendo, semanas, alguns poucos meses, e nada acontecendo. E chegou um momento que me deu um clique e eu pensei assim: pode ser que eu não seja uma pessoa que o Ed indicaria para uma igreja. E eu fui falar isso para você. Fui falar não, te encontrei num corredor. E então isso, a gente estava na Robert Bosch, né? A IBAB estava na Robert Bosch. O que tem a ver falar isso, né, no podcast, né? Ninguém sabe o que é isso. A Robert Bosch era o endereço da tenda em 99. Antes da tenda, foi a gente dezembro, inaugurou, né, a tenda em 99. Com aquele batismo. Com o batismo, com um domingo de batismos em que a Fernanda, minha filha, foi batizada. 99. Aí eu encontrei com você num corredor e falei assim: Ed, me ocorreu que talvez você não me indicaria para uma igreja, talvez eu não seja alguém que você indicaria. É isso? E eu perguntei sério, porque naquele momento eu pensei assim: se eu não for uma pessoa que o Ed indicaria para uma igreja, eu preciso rever meu conceito sobre mim mesmo, talvez eu precise me preparar, talvez, enfim. E nesse momento você sinalizou para mim que, de fato, você não me indicaria porque você gostaria que eu trabalhasse na IBAB. E você me deu ali a entender que você estava conversando com a diretoria da igreja, com a liderança da igreja, sobre essa possibilidade. E poucos dias ou poucas semanas depois você me fez o convite e o primeiro lugar que você mencionou isso, que eu seria pastor, que eu integraria a equipe pastoral da IBAB, foi no nosso retiro de casais em setembro de 99, lá em Águas de São Pedro. Saudoso também, né? Esse retiro de casais de Água de São Pedro. E naquela época, o convite para você integrar a nossa equipe, você assumiu que função na equipe? Então, se chamava Cuidado do Rebanho. É verdade. Cuidado do Rebanho, e tinha a ver então com aconselhamento, com visitação, com a integração dos novos, dos novos já tinha a ver com isso.
E eu lembro que o meu primeiro pânico, talvez, foi uma reunião da equipe, uma das primeiras reuniões que eu participei, e que você disse que a minha função era essa, que era cuidar das pessoas. E aí alguém na reunião falou: não, Ed, não, a nossa função não é fazer, a nossa função é fazer. Nossa função é coordenar, é liderar, é mobilizar pessoas, organizar o cuidado. Aí eu falei: não é possível. Foi isso. Não, e quanto tempo eu insistia isso com você? Para você mobilizar conselheiros em vez de ficar fazendo aconselhamento. Pois é. E você a vida inteira cuidando de pessoas. Pois é. Fiz um vídeo, vídeo ontem com essa finalidade de mobilizar pessoas. E que funções você já ocupou na equipe ministerial da IBAB? Então vamos lá. Então, fora essa aí, cuidado do rebanho, e que a gente passou em algum momento a chamar de IBAB pastoral. Sim. Que sempre teve isso aí, integração de novos, aconselhamento, visitação, os grupos de oração. Eu acumulei outras coisas, né? Sim. Então eu cheguei a acumular jovens, IBAB adulto, pequenos grupos. IBAB adoração. Então, e em um momento acumulou IBAB adoração junto, e a igreja não fechou, não morreu, não entrou em colapso. Então, você é o segredo do crescimento da IBAB. O que a gente tinha na cabeça, né? Que loucura, né? Eu acho que a gente Isso era 2002, 2003 já, quando acumulamos tudo isso aí junto com o IBAB pastoral. A gente já era uma igreja razoavelmente grande, estávamos na tenda porque já. Agora a gente já estava na tenda. Estávamos né? na tenda já. Então, a nossa primeira mudança foi em 94 para o boliche. Isso. Depois em 97 para Robert Bosch. Depois em 99 para a tenda. E depois em 2013 para onde a gente está hoje. E quantas histórias a gente viveu aí. Eu acho que isso também é uma coisa interessante, que nós não planejamos ser quem nós somos e ser do jeito que nós somos hoje como IBAB, como igreja. O que nós sempre zelamos foram as nossas convicções, os nossos valores, a nossa filosofia de ministério. E eu acho que isso a gente preservou ao longo da história. Eu penso que sim, Ed. Eu tenho esse testemunho, e sempre que eu tenho uma oportunidade eu conto que em 30 e tantos anos na IBAB, 35 com você, e por alguma razão desde muito cedo, porque eu sou bem mais novo, né, que você. Sim. Mas não parece, viu? Pois é. Inclusive teve uma menininha domingo aqui que disse isso, sabia? Ela falou? Ela estava te esperando, ela queria muito falar com você na fila, porque ela queria dizer o seguinte: como que você era tão novo assim? Que você parecia que tinha 20 anos. Ela falou. Olha, vê a simplicidade, vê o olhar puro das crianças. Aí eu falei para ela, e eu? Ela falou, 50. As crianças. Ela estava impressionada, que ela falou que você não tinha barba, então você devia ser muito novinho. Então é por isso. Então, mas o testemunho que eu costumo contar é o seguinte: desde sempre, de alguma maneira, envolvido aí com a liderança da igreja, participando dessas reuniões de planejamento e coisa e tal. E eu não lembro de uma reunião nossa de liderança na IBAB, uma reunião de planejamento, que tivesse na sua pauta qualquer coisa relacionada ao que a gente faria para crescer. Nunca, né? Nunca foi um objetivo crescer, né? A gente sempre conversava sobre
como a gente queria ser igreja, que igreja a gente queria ser, o que a gente entendia por igreja. A conversa sempre era sobre igreja, né? Ser igreja. E eu conto também o seguinte, que desde 94, quando a gente saiu da Rua Clélia, a primeira vez que a gente mudou, né? Porque as pessoas perguntam isso, né? Ah, mas por que cresceu? Como que vocês fizeram? Eu falo, olha, na verdade não é isso. Desde 94 a IBAB é sempre maior do que a gente planejou, sempre maior do que a gente está organizado para dar conta. Sim. A gente sempre está correndo atrás, né? A gente está correndo para conseguir servir bem a uma igreja maior do que nossos braços, nossas pernas aí, né? Essa é a sensação que eu tenho. E pós-pandemia, sensação que estamos plantando uma igreja novo, também, né? Porque muita gente nova, né? Sabe que essa coisa do crescimento da igreja, quando eu estudava lá na década de 80, começo da década de 80, tinha a famosa Escola de Crescimento da Igreja do Seminário, do Seminário Teológico do Fuller, em Los Angeles, nos Estados Unidos, né, do Donald McGraven. E essa era a ideia de crescimento de igreja, movimento de crescimento de igreja e tal. E aí eu devo colocar um X de riscar essa ideia de fazer a igreja crescer, eu devo, por exemplo, ao René Padilha, que em Lausanne ele fez uma crítica muito contundente a essa visão de crescimento de igreja norte-americana. A fala dele em Lausanne foi sobre isso. Em 74 Em 74. Já? Uau. 74. Depois eu devo também ao Ari, que eu lembro ele falando que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim. E Jesus não disse, então faz minha igreja crescer. Então faça minha igreja crescer. Ele falou, então apacenta as minhas ovelhas. E depois, tardiamente ali já é 96, 95, não sei direito em que momento quando foi publicado o livro do Rick Warren, Igreja com Propósitos, que eu devorei aquele livro. E eu lembro de algumas coisas que ele fala, dos princípios fundamentais, mas uma coisa que me chamou muita atenção, ele disse que falar em crescimento de igreja é um equívoco, nós temos que falar sobre a saúde da igreja, porque organismos saudáveis crescem no seu limite. Então você não pode chegar para o seu filho e falar assim, sua meta é crescer 80 centímetros em 2023. Depende que estatura o biotipo do seu filho vai chegar. Então você tem que se certificar se ele está bem alimentado, se ele não está enfermo, se ele está descansando, se ele está numa atividade física, isto é, se ele é uma criança saudável. Se ele é uma criança saudável, ele vai crescer o que ele tem que crescer. Então não se preocupa com o crescimento dele, se preocupe com a saúde dele. Eu achei genial essa fala do Rick Warren, e eu acho que uma coisa que a gente sempre se pergunta na IBAB é o que é uma igreja saudável. Claro que a gente não consegue ser, mas a gente pelo menos tenta, né? Eu acho que é isso. Não se preocupar onde a gente vai chegar, mas em fazer o melhor que a gente consegue fazer no que é. Aliás, eu tenho um amigo que ele me elogia dizendo que eu sou o melhor pastor possível. Eu gosto de ouvir isso. Ele fala que você é o melhor pastor possível e pastoreia a melhor igreja possível. Né? Nas condições que nos são dadas. Né? E quando foi que você começou a, de uma maneira muito consciente, se dedicar tanto ao cuidado das pessoas e, inclusive, a buscar uma outra formação acadêmica para te capacitar para isso? Como é que foi? Ou tem a ver uma coisa com a outra ou não? Então, tem de um jeito estranho. Eu acho que assim, cuidar de pessoas é algo que me acompanhou na vida, eu acho. Por alguma razão, eu sempre fui essa pessoa que as pessoas buscavam para conversar, para se abrir e tal.
A psicologia, eu tive uma relação interessante com a psicologia, é uma história também para mim. Porque muitas vezes eu ouvi pessoas sugerindo que eu estudasse psicologia. Que eu devia fazer psicologia e tal. E especialmente irmãos e irmãs psicólogas que me conheciam bem, gente da comunidade. E eu encontrava dentro de mim uma resistência à psicologia por uma constatação e por um raciocínio enganoso. A constatação que eu tinha era que eu via e conhecia vários pastores, muitos pastores, que tinham estudado psicologia e deixado de ser pastor. E se tornaram psicólogos clínicos, abriram seus consultórios e deixaram o ministério pastoral. Eu pensava, não vou estudar psicologia, não quero deixar de ser pastor. Eu tinha essa ideia. Mas eu tinha uma ideia também de que se eu estudasse psicologia, que existia um outro jeito de olhar para as pessoas, um jeito de pastor e um jeito de psicólogo. E que se eu estudasse psicologia, eu ia começar a olhar as pessoas como psicólogo e não como pastor. Eu tinha... Então você tinha um certo bloqueio em estudar psicologia por essas duas razões. Isso. E aí, nesse caminho, uma coisa que começou a acontecer foi, de vez em quando, aconselhando pessoas na igreja, atendendo pessoas, eu me via lidando com algumas questões que elas me traziam e que eu não tinha a menor ideia do que dizer, o que fazer, e mesmo eu não conseguia entender aquilo que estava acontecendo com elas. E em alguns momentos eu compartilhava com irmãs da igreja, psicólogas, próximas da gente, maduras, né? Nossas conselheiras. E eu comecei a perceber que elas tinham um aporte interessante. Elas tinham algo, uma leitura da pessoa, elas conseguiam entender algumas coisas que eu não conseguia. E eu acho que isso aí começou a me abrir para a ideia de fazer psicologia. E finalmente, ali em 2004, eu precisei fazer terapia. Você teve a ver com isso, você sabe. Entendi. Fui fazer terapia. Quer dizer, eu espero ter entendido. Aquela nossa conversa. Aquela conversa pastoral nossa sobre seu chamado. Fui fazer terapia e na terapia, num determinado momento, eu pensei assim, cara, se algum dia da minha vida eu passar o dia inteiro fazendo o que essa mulher está fazendo aqui comigo, eu não vou estar me afastando nem 1 centímetro do centro da minha vocação. Porque a minha vocação é cuidar de pessoas e ela está cuidando de mim aqui. E foi nesse dia que eu decidi fazer psicologia. Que bonito. Foi nesse dia que eu decidi fazer psicologia. Nessa fase, eu estava decidido a fazer uma faculdade. Tá. Provavelmente eu ia fazer jornalismo. Nada a ver, né? Nada a ver. Mas tudo a ver também, sabe por quê? Porque quando eu saí do ensino médio, eu prestei jornalismo. Mas aí isso é ensino e eu médio. nem fui ver o resultado do vestibular, porque eu decidi que eu ia fazer teologia. E 20 anos depois, eu tive vontade de novo de fazer jornalismo. Na minha crise. E aí vai ser outra curva de novo. Isso. E aí fui fazer psicologia e foi ótimo. Me fez muito sentido, me encontrei, me identifiquei. E me abençoa muito no ministério e tenho certeza que abençoa muito a igreja e as pessoas com quem eu converso. E como que você resolveu essa dúvida
ou essa suspeita de que você poderia passar a ver as pessoas com o olhar da psicologia e não com o olhar pastoral. É tão diferente assim? Não. Ou não? Como é que você resolveu isso? Então, eu nunca pensei nisso, como é que eu resolvi isso. Eu acho que naquele momento em que eu tive aquela experiência ali na terapia, juntou, talvez isso aí foi resolvido até inconscientemente, mas, por exemplo, de lá para cá, ou seja, desde que eu comecei a fazer psicologia, muitas vezes, estudantes de psicologia ou mesmo psicólogos cristãos me perguntaram: como que você concilia, né? Como que você concilia as duas coisas? E é uma pergunta que soa estranho para mim já. Eu falo, é natural, eu não tive que conciliar, isso não me deu um trabalho, não me foi uma questão. Foi simples. E evidentemente que existe uma especificidade do cuidado pastoral e do cuidado de um psicólogo clínico. Sim, total. Uma coisa é você atender na IBAB pessoas que vêm falar com o pastor Cláudio, e outra é você atender no seu consultório pessoas que vão falar com um psicólogo clínico. E talvez, inclusive, pessoas que não têm nem mesmo uma experiência religiosa. Tanto no consultório quanto na igreja. Quanto na igreja. Mas como é que esses campos estão organizados na sua cabeça porque assim, falando português claro, o que eu quero dizer para você tem muito pastor metido a psicólogo. Eu não sou psicólogo. Eu estudei, eu li, eu conheço, eu converso com... Mas eu não sou psicólogo. Eu não tenho treinamento, eu não tenho capacitação, não tenho formação. Eu acho que tem muito pastor metido a psicólogo. O que você tem... Comenta isso aí, né? Fala sobre isso. E ainda tem muito pastor que rejeita, resiste, até condena a psicologia, né? E não recomenda que as suas ovelhas procurem um auxílio terapêutico profissional. Então, interessante, nessa história que eu contei, eu acho que esse aí é um capítulo também. O capítulo de quando eu, a partir daquela experiência de ter um feedback ali de psicólogas sobre questões pastorais que eu estava atendendo, ali eu comecei a, com mais frequência, recomendar terapia para as pessoas, porque eu também consegui entender que tinha esse limite. A utilidade. Que não é que, então eu conversei com a psicóloga, agora eu... Né? Então eu comecei a recomendar mais a terapia e comecei muito a ouvir o agradecimento das pessoas. Cláudio, muito obrigado por ter me recomendado a terapia, obrigado por ter me indicado esse terapeuta. Nossa, me ajudou, resolveu e tal. Então acho que teve isso. E tem até hoje, né? Então, por exemplo, se eu atendo uma pessoa, a pessoa vem conversar, é muito comum que a pessoa esteja diante de um dilema, de uma decisão, de uma escolha, de saber como lidar com uma situação, com uma questão. E na conversa pastoral a gente ajuda a pessoa a tomar uma decisão, ajuda a pessoa a entender o que ela quer, ajuda a pessoa a entender um pouquinho o que ela está sentindo. Mas passou de um primeiro momento, a pessoa não consegue de jeito nenhum tomar uma decisão, fazer uma escolha, sair de cima de um muro, e você vê que tem alguma questão ali. A vida está travada ali, tem, né? Tem uma dor, tem um medo, e isso pastoralmente a gente não tem recurso para ajudar a pessoa com isso. Ou então a pessoa sabe claramente o que ela quer, mas ela não consegue fazer. Não consegue fazer, tem bloqueio, não tem coragem, enfim. Recomendo a terapia. Assim como já aconteceu o contrário também. Já aconteceu comigo e recentemente, inclusive, de uma pessoa no consultório, que a gente entendeu ali que o que ela estava me demandando era pastoral.
Tipo, você precisa de um pastor, não de um uma psicólogo. uma orientação espiritual. E a gente interrompeu o processo terapêutico. E eu falei, se você quiser, eu posso ser seu terapeuta, te recomendar um pastor, uma igreja, ou a gente interrompe isso aqui e a gente vai fazer uma caminhada pastoral. E fizemos assim, e é uma família que está se aproximando da comunidade aí e agora. Qual é o limiar? Quando é que você percebe que está passando de um campo para o outro? O que caracteriza um campo e o que caracteriza o outro? Então, eu acho que tenho dificuldade de precisar esse limiar aí, né? E, inclusive, provavelmente tem muitas situações que eu nem consigo discernir porque estão muito perto de uma fronteira ou de uma linha muito tênue aí, né? Eu acho que as questões que eu mencionei talvez sejam muito mais gritantes, assim, afastadas da fronteira. Mas eu sempre penso o seguinte: primeiro, psicologia é saúde mental, né? Saúde mental. Então, a gente está falando de uma situação que precisa de um tratamento, uma situação de um certo adoecimento, né, da alma. Tá para além, não é uma questão de consciência, né? Sim. Não é uma questão de escolha, simplesmente, não é uma questão de sentimento de culpa, de perdão, de relacionamento. É uma questão de um adoecimento. Por exemplo, um luto, né? A gente anda com uma pessoa na perspectiva de acolher o luto, de trazer uma palavra de consolo, de conforto, mas o psicólogo não encerra a sessão dizendo, deixa eu orar por você, para o Espírito Santo consolar seu coração. Exatamente, e chega uma hora que você percebe, ou em algumas pessoas entram num processo do que a gente chamaria de um luto patológico, né? O luto levou a pessoa a um adoecimento. E também isso não pode ser prematuro, precipitado, né? Porque tem gente que manda remédio para a pessoa no dia do velório do marido, já dá uma receita para a pessoa tomar um remédio, falou, calma, né? Calma, deixa a pessoa sentir, né? Deixa a pessoa sentir a sua dor, a sua tristeza, a sua perda. É difícil entender esse limiar aí de maneira mais objetiva. Falando um certo discernimento. Falando do meu lado pastoral, eu tento localizar o seguinte: a pessoa tem uma questão dentro da sua experiência religiosa. Ela tem para mim uma pergunta, um dilema, uma demanda que tem a ver com a sua relação com Deus, com a sua fé, com dúvidas éticas dentro da sua tradição religiosa. Essas são questões pastorais. Ela tem conflitos que eu posso interferir, intervir, inclusive às vezes até ser propositivo, coisa que na clínica psicológica você não vai ser propositivo. Né? Então, eu enxergo mais para esse lado. E uma das coisas também que eu acho é que o aconselhamento pastoral tem um livro-texto. A pessoa quer saber o que a Bíblia diz a respeito do que ela está vivendo. Perfeito. O que Deus pensa do que ela está vivendo. Eu posso isso, pastor? Se eu fizer isso, Deus vai me castigar, por exemplo? Né? Isso é uma pergunta religiosa, não é uma pergunta de clínica psicológica. Sim, Deus aprova. Deus aprova ou não aprova? No psicólogo diria, o que o seu Deus diria, né? Porque o psicólogo não vai dizer, meu Deus te castigaria ou não te castigaria. Tipo, a questão não é o Deus do psicólogo, é o Deus do... Já o pastor, a pessoa está perguntando o que o seu Deus diria, pastor. Isso, nosso Deus. O que o nosso Deus diria, né? E às vezes ela está procurando um pastor
que vai dizer o que ela quer que Deus diga. O que ela quer que Deus diga, e quando ela não encontra, ela vai procurando até achar. Até achar. E como que você hoje lida com essa fala de que nós temos uma igreja muito grande, que não dá para cuidar de gente, e que a igreja se descaracterizou? Eu não estou falando da IBAB, eu estou falando do movimento evangélico, estou falando da nossa religião. Né? A igreja evangélica se tornou massificada, se tornou... nós temos milhões de pessoas que são evangélicas hoje. A ideia de um pastor que tem um contato com uma ovelha, né? Ela é utópica? Ela é uma ilusão? Ela é uma fantasia? Ou ela ainda é romântica? Ou é real? Eu acho que para mim tem que ser real. É real, muito real. Porque as pessoas precisam, nós precisamos, né? Nós precisamos, as pessoas precisam. E quando a gente diz sobre a nossa igreja, né? Sobre a igreja comunidade, né? Comunidade, eu penso o seguinte: é comum a gente ouvir isso de gente, por exemplo, que se aproxima da nossa comunidade dizendo... E traz um certo saudosismo, aí sim eu acho que um certo romantismo em relação àquela igreja pequena, né? Em que a pessoa diz, lá todo mundo conhecia todo mundo era amigo de todo mundo não sei o quê. Uma idealização. Uma idealização. Eu falo, olha, saber o nome de todo mundo não é a mesma coisa que ser amigo de todo mundo, né? E não é sinônimo de ter relações de cuidado mútuo, relações de amizade espiritual, como a gente gosta de dizer. E agora, eu acho que a palavra, uma coisa que eu sempre lembro e gosto de repetir também, que a gente diz aqui, aprendi aqui na igreja isso com você, que o ministério pastoral da igreja é diferente, é maior do que o ministério dos pastores da igreja, né? Tem muita gente na igreja que pastoreia, né? Sim. Tem muita gente na igreja. Os mandamentos recíprocos. Que cuida de gente. Uns aos outros. Uns aos outros, e também, por exemplo, aqui na IBAB, a gente tem tanta gente com quem a gente pode contar, e de vez em quando eu estou atendendo uma pessoa, estou conversando com uma pessoa e me vem uma outra mente, eu põe em contato, mando um zap para aquela pessoa, falo, olha, você podia caminhar com essa pessoa aqui. E esses dias eu recebi uma irmã muito querida aqui, e foi interessante, porque ela veio na intenção de meio que me prestar um pouquinho de contas, assim, de algumas pessoas que eu pedi para ela andar junto. E eu nem lembrava dessas pessoas, nem sei quem são. Ela falou o nome das pessoas, mostrou foto para mim. Eu falei, estavam em ótimas mãos, Então as pessoas precisam, as pessoas buscam. E na igreja tem quem goste, quem seja chamado, quem Deus use, né? Para mim não é utópico, não. Para mim é muito real, muito verdadeiro. E considero, digo isso também, que a igreja, a pessoa diz assim, eu sou da IBAB. Qual que é a sua igreja? É a IBAB. E isso é verdade. Mas também é verdade que a igreja da pessoa cabe ao redor de 2 pizzas. A igreja da pessoa é a rede de relações na qual ela está inserida. Onde ela se sente responsável por aquelas pessoas, se submete àquelas pessoas. E é cuidada também, cuida e é cuidada. Eu acho que uma das coisas que a gente vive é que pastor para nós virou título. Na Bíblia não é título, exatamente. É dom. Né? E mais precisamente uma pessoa dom. Então a gente fazendo referência a Efésios capítulo 4:11, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores
e mestres. O Carlos Lackler, que foi meu professor, ele dizia que era pastor hífen mestre, né? Mas são apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então, pastor é uma das pessoas, dons da comunidade. Por exemplo, eu não acho que os meus dons preponderantes é pastor. Você é, mas eu sou chamado de pastor. E isso é muito confuso, tanto para quem me chama e tem expectativas a meu respeito, quanto para a minha própria identidade. Demorou para eu fazer as pazes com essa questão. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja, no começo do meu ministério, na Ibabe, eu ainda estava na Rua Clélia. Eu fui com a Silvia, domingo de manhã, fiquei no hall de entrada da igreja enquanto esperava o pastor anfitrião chegar. Ele chegou, ele cumprimentou umas 40 pessoas, uma por uma, chamou pelo nome, perguntou da mãe de uma que estava hospitalizada, do pai da outra que estava desempregado, do irmão do outro que estava estudando fora. Eu fiquei olhando aquilo e falei, mãe, esse cara é pastor, eu não sou. Eu fui fazer terapia por causa disso. Isso no começo, tem mais de 30 anos essa experiência que eu estou contando. Eu queria deixar de ser pastor lá atrás. Falei, eu não sou pastor. E aí, uma das experiências que eu aprendi lendo o Novo Testamento é que esse conjunto de pessoas que serve na igreja, na comunidade, que nós chamamos de pastores, o Novo Testamento chama de presbíteros. Nós somos presbíteros. E aqui em Tessalonicenses 5 diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês e que presidem sobre vocês no Senhor e os aconselham. Esse presidir sobre e trabalhar entre são os presbíteros. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. E exortamos vocês, irmãos. Isso. Vocês, irmãos. Isso. A que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Então, advertir o ocioso, confortar o desanimado, auxiliar o fraco e exercer a paciência nas relações é o ministério pastoral da igreja. Exato. E isso, para nós, eu acho que é um dos pontos da nossa filosofia de ministério, de ter uma comunidade que é a rede de relações faz uma comunidade saudável. Quanto mais saudável a rede de relações, mais saudável a igreja. Quanto menos saudável a rede de relações, mais a tendência é que a igreja se torne um auditório e fique presa numa liderança tipo guru, tipo sei lá o quê. E muitas vezes quando a gente fala isso aqui na igreja, de novo, as pessoas pensam assim como se pensa em estratégia de crescimento, se pensa em estratégia de gestão, né? E diz assim, precisa ser assim mesmo, porque numa igreja desse tamanho, tal, não sei o quê. Não é uma questão do tamanho da igreja, é uma questão do que a gente acredita que a igreja é, de como a gente exatamente como a igreja deve ser. Porque quando ela não era desse tamanho, a gente era assim também. Exatamente. A gente era assim também. Dando uma guinada um pouquinho na nossa conversa, tanto na sua clínica psicológica quanto no seu gabinete pastoral, quais você diria que são as principais demandas que as pessoas estão trazendo hoje? E também, aliás, eu queria dar um testemunho que você me ajudou muito quando eu te fiz uma pergunta. A sua resposta, para mim, foi definitiva e eu já repeti essa resposta em outras situações. Eu perguntei para você, Cláudio, quando eu sei que eu preciso de terapia? E você disse, quando você tem perdas ou tem sofrimento. Isso, prejuízo ou sofrimento. Prejuízo ou sofrimento. Né? Então, eu pergunto a você, quais são os sofrimentos que as pessoas têm compartilhado com você no seu gabinete e na sua clínica e o que você observa de como elas estão tendo prejuízos nas suas vidas por falta de um cuidado, até mesmo de um autocuidado? Então, eu acho que eu consigo dividir aqui o seguinte. Eu acho que primeiro as pessoas têm sofrimentos existenciais, né? Uma insatisfação com quem elas são ou com como elas estão sendo
E isso tem muito a ver com expectativa, né? Com uma coisa que elas imaginam que a sociedade espera, que a família espera, que a igreja espera, e elas acham que elas precisam dar conta de serem alguma coisa que elas acham que não conseguem. Então, acho que uma cobrança sobre si mesmas traz muito sofrimento, e com muita frequência a gente atende, conversa, encontra pessoas assim. Segundo, as questões do mundo do trabalho, né? As questões do mundo do trabalho, da carreira, do ambiente do trabalho, das exigências, das avaliações que as pessoas fazem também de si mesmas, das comparações, do onde elas acham que elas deviam estar ou precisavam estar profissionalmente. Na carreira e não chegaram, e foram preteridas ou não foram, não se culpam por não terem chegado. Né? E a cultura também, vamos dizer assim, esse clima organizacional aí, né, que é muito nocivo, né, muito nocivo. E as pessoas, para sobreviverem ali, elas se deformam, né? As pessoas se deformam para sobreviver no trabalho. E também se deformam para sobreviver em família. O ambiente familiar é um ambiente... É o lugar dos maiores amores e maiores ódios. Né? Isso, e das maiores dores. Das maiores dores também. E é natural, né? E é natural porque é muito intenso, é natural porque meio que não tem respiro, né? São relações... É isso, e tem uma certa obrigação, né, moral de gostar, né? Como que você não vai gostar do seu pai? Como que você não vai gostar da sua mãe? Como que você pode sentir raiva do seu filho, né? Imagina, por exemplo, uma mulher que não está tendo alegria em ser mãe. A culpa que essa mulher sente. Sim. Se ela não está tendo alegria, era o sonho da vida dela. Era o sonho da vida dela. E aí ela virou realidade e ela está frustrada, ela está cansada, ela acha que ela não dá conta, ela acha que ela não é uma boa mãe. Então, eu acho que as relações familiares, as relações do trabalho. E hoje em dia, eu acho que nesse nosso tempo, as relações virtuais, né? As relações nas redes sociais são uma coisa que eu tô... É engraçado, para mim é surreal. São adoecedoras, né? São muito adoecedoras, e as pessoas... Eu acho que... Eu percebo que as pessoas frustradas nas suas relações no mundo real, vamos dizer assim, elas colocam uma expectativa que elas vão encontrar ali na rede social, no mundo virtual, um ambiente de relações bacanas. E assim, eu não sei contar, mas muitas vezes já aconteceu comigo de eu estar conversando com uma pessoa e não sei, talvez porque eu seja mais... Minha cabeça acho que é mais velha ainda do que a minha idade biológica. Mas quando uma pessoa está conversando comigo e ela fala assim: então, eu faço parte de um grupo... Sem brincadeira, a pessoa fala para mim: eu faço parte de um grupo... eu imagino pessoas numa mesa, pessoas numa sala. Você não pensa num grupo de WhatsApp? Eu não penso nisso. E toda hora acontece isso comigo, que eu estou ouvindo a pessoa falar daquele grupo e não sei o quê, que alguém falou isso, e tem uma pessoa no grupo que não sei o quê e tal, e eu vou ouvindo e tentando entender, e aí chega uma hora que eu falo: o que é um grupo? Como assim um grupo? O que é esse grupo? O que é esse grupo?
É um grupo do trabalho, é um grupo da escola, é uma igreja, é do teu bairro? O que é? Amigos da infância? Aí é um grupo do WhatsApp em que muitas vezes a pessoa não conhece a maioria das pessoas que estão lá. Nunca viu. E está colocando ali uma expectativa e está fazendo daquele grupo de pessoas que ela nunca viu um grupo onde ela tem expectativa de ser reconhecida, de ser amada, de ser respeitada, de ser valorizada, um grupo onde ela se frustra, se machuca, se decepciona, reage, briga, responde. Com gente que ela nunca viu e nunca vai ver. Nunca viu e muitas vezes nunca vai ver. E isso chega, cara, no aconselhamento pastoral. De repente eu estou conversando com a pessoa e eu tenho a sensação que é uma conversa fora da realidade, né? Sim. Fora da realidade. Tem um outro lado que eu percebi em mim, como eu adoeci com as redes sociais, mas especialmente com o e-mail e o WhatsApp, que é o seguinte, uma pessoa que eu não vejo há 5 anos, 10 anos, ela me manda um WhatsApp com uma demanda. E não cabe na minha vida, não cabe na minha agenda, não cabe, não sei nem como atender. Aí eu não respondo, eu me sinto culpado de não responder, mas antigamente essa pessoa teria que ter ligado na IBAB, falado com a secretária, marcado hora comigo. A secretária diria, olha, o pastor não tem hora, só daqui a um mês ou daqui a 15 dias, ou ela marcaria a hora e estaria aqui na minha frente. E eu não me sentiria culpado, porque ela teria falado comigo, eu teria respondido ou encaminhado. Mas não, mas entra um WhatsApp, entra um e-mail, de tudo que é lugar do Brasil, de tudo que é gente. Eu falo, mas como é que essa pessoa tem meu número do meu celular? Não fui eu. Sabe? E aí eu comecei a me programar para não me sentir culpado em não responder. Tanto o e-mail quanto o WhatsApp, porque eu estava... Eu senti que o meu mundo foi invadido porque disponibilizaram uma ferramenta para as pessoas invadirem o meu mundo. E foi difícil eu entender que o meu celular, o meu WhatsApp, não é para facilitar a vida delas, é para facilitar a minha. Sim. Né? E que existem caminhos para elas me acessarem, mas foi muito difícil me livrar dessa culpa e eu ainda não me livrei totalmente. E às vezes eu tenho essa sensação de que as redes sociais e essas ferramentas digitais criam uma vida paralela para a gente. Não é real. Não é real. Aquela pessoa lá do Piauí que está falando comigo aqui não faz parte da minha vida, do meu mundo. Eu não sei quem ela é, nunca encontrei com ela, mas ela tem uma demanda gigantesca para cima da gente. E também eu vejo isso que você falou, que a pessoa ela é frustrada na vida real e ela quer se realizar na vida virtual. E aí eu fico pensando, é uma militância digital que eu falo, mas onde isso vai levar? Por que esse cara está falando da notícia do Yanomami e ele parece que é a causa da vida dele? Quando na verdade ele só viu uma notícia tá repercutindo e daqui a pouco ele foi comer pizza e esqueceu, só que você ficou com a notícia do Yanomami em cima de você, entendeu? É muito louco esse mundo, tem que ter um outro podcast para a gente falar das bênçãos e maldições do mundo digital e da vida digital. A última pergunta que eu faria para você, Cláudio, porque senão a gente não acaba a nossa conversa, né? Nós temos assunto para sempre, são 35 anos de assunto, enfim. A minha última pergunta para você é: está mais difícil ser pastor hoje? Ou você se lembra uma época da sua vida em que você fala assim, puxa, eu acho que era mais fácil lá do que é hoje? Ou tá igual, tá normal? Tá... O que você fala sobre isso? Não acho que está mais difícil. Eu acho que há questões novas, situações novas. Tô mais velho, né? Se eu fosse dizer que está mais difícil é por causa disso. Ao mesmo tempo, isso é também uma certa vantagem, né? A experiência.
Mas não acho que está mais difícil, não. Não acho que está mais difícil. Talvez essa questão que a gente falou por último agora seja uma exigência com a qual a gente sempre precisou lidar, um discernimento que a gente sempre precisou ter, mas hoje a gente precisa demais dele, que é o discernimento do que é realmente uma urgência, do que é uma emergência, né? Por conta desse volume de demandas, dessa facilidade do acesso, são muitas portas de entrada, né? Pelas quais as pessoas chegam a nós. E então esse discernir o que é uma urgência, discernir a importância da gente se cuidar, né? Da gente se cuidar. Teve um momento que você disse alguma coisa aí, que eu não lembro o que foi, mas eu lembrei do seguinte, que por exemplo, eu falo, com frequência eu falo isso para uma mãe, por exemplo, uma mãe de um bebê que está ali lidando com essa responsabilidade, com medo de não cuidar bem da sua criança e tal. E eu costumo dizer, olha, cuida bem de si mesma e não se preocupa com seu bebê. Cuida bem de si mesmo e não se preocupe com ele. Porque se você estiver bem com esse amor que você tem, com esse amor que você tem, seu filho vai estar bem. E eu diria, a gente precisa se cuidar bem, né? Se a gente se cuidar bem, acho que se a gente estiver com saúde, a igreja vai estar com saúde, né? A gente precisa se cuidar bem e às vezes a gente fica achando que, nossa, que a gente tem que cuidar da igreja, que se a gente não tiver ali 24 horas disponível, alguma coisa muito ruim vai acontecer, alguém vai ficar muito triste, alguém vai sofrer uma dor muito grande e tal. E então discernir essa urgência, desligar o telefone. Talvez a dificuldade desse tempo é esse, né? A gente desligar o acesso, dizer não, né? Eu gosto, ultimamente eu tenho ouvido umas histórias tão lindas, né? Sobre o SUS. Sobre o SUS. E uma das coisas que acontece na igreja, de vez em quando alguém nos procura, né? Querendo saber se não tem um médico da igreja que você conhece, que poderia me atender, estou com uma situação, tal, não consigo pagar, isso e aquilo. E aí eu pergunto, mas você tentou o SUS? E a pessoa diz assim, SUS, eu fui lá, a pessoa ia marcar uma consulta para mim daqui 6 meses, e com o clínico, para depois pedir exame, ir para o especialista e tal, né? Por isso, é porque a pessoa procura o SUS na hora da emergência. Se ela fosse na medicina preventiva, né, que é a lógica do troço lá, fosse se cuidar, nessa hora ela nem chegaria nessa emergência, né? Mas teria um dia lá que a médica ou o médico ia falar assim, puxa, deu uma alteraçãozinha aqui no seu exame. Olha, eu vou marcar uma consulta para o gastro, para ele ver essa alteração, o que é, quem sabe ele possa né? Mas a pessoa vai lá quando ela está com uma úlcera já sentindo dor há 3 meses. E ela, né? Então, eu não tive tempo de parar, não podia parar. Exatamente. Eu lembro, Ed, embolando bem o assunto aqui, mas eu lembro a primeira vez que eu atendi um casal, um cônjuge, casado há muito pouco tempo, meses, e trazendo uma questão conjugal, uma dificuldade conjugal. Eu lembro que eu fiquei muito frustrado, eu fiquei muito triste, assim. Falei, nossa, mas como que pode estar com problema no casamento, casado há 4 meses, 5 meses e tal.
Hoje em dia, quando eu recebo uma pessoa casada há 3 meses, eu solto fogos. Eu celebro, eu faço uma festa, eu falo, olha, vamos conversar, eu vou orar com você, mas antes de qualquer coisa, parabéns para você. Por quê? De tanto que eu já ouvi uma frase mais ou menos assim, de uma pessoa casada há 30 anos, 40 anos, que diz, Cláudio, para você ter uma ideia de como é, você já deve ter ouvido essa frase, eu vou te contar uma coisa que aconteceu na minha lua de mel. Sim. Você já ouviu isso? Ouvi. Como que pode? Como que pode? A pessoa vai ilustrar o que ela está vivendo com 40 anos de casado, contando uma coisa que aconteceu na lua de mel, né? Só que essa pessoa liga pra gente e diz assim, cara, meu casamento vai acabar se você não conversar comigo hoje. Exato. Opa. Aí a gente larga a mulher, larga os filhos, larga o descanso, né? E para atender essa pessoa que está empurrando com a barriga uma situação 30 anos, 40 anos. E hoje isso chega muito mais porque por causa de todos esses acessos. A gente atende gente na IBAB de muitos lugares, né? A IBAB já é grande, mas tem as famílias, os primos, os tios dos irmãos, né? E graças a Deus é um privilégio poder andar com as pessoas, ajudar as pessoas, mas discernir essa urgência aí eu acho que é um desafio que sempre houve, mas nesse tempo eu acho que discernir é crucial. Urgente e emergente. Discernir o que é urgente e o que é emergente. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado por essa conversa. Obrigado por essa conversa. Obrigado por essa conversa. Essa foi uma conversa pastoral. Essa foi uma conversa entre 2 pastores, um mais que o outro, né? Mas uma conversa entre 2 pastores, uma conversa entre 2 pastores, uma conversa a respeito das conversas dos pastores, uma conversa a respeito das conversas pastorais e uma conversa pastoral com você. Eu tive o prazer de conversar com você e com o Cláudio Manhães.